Respeito! Respeito foi o que aprendi dos meus avós. Não da forma banalizada como está hoje, mas... A benção, avó. Com licença. Desculpas sinceras e sem segundas intenções. Dizer... Bom dia. Boa noite. Sorriso nos lábios e coração aberto. Deus me ficou... Obrigada. Quando digo ao meu avô, ele diz sempre... Quando vens nos visitar, já não se esqueceste. Sentimos muito a tua falta. Palavras de carinho que me devolvem à infância. Esse sentimento também acontece com os amigos de longa data, que não se encontram frequentemente. Sequer telefonam por anos. Mas, quando se reencontram, é como se o tempo nunca tivesse passado. O meu avô é um homem cheio de energia. Mesmo com a idade que tem, é com ele que passa a maior parte do tempo ao telefone. A minha avó não, detesta as novas tecnologias. Recentemente, ela sofreu um AVC. A memória dela já não é a mesma. Voz turva. Quase não reconhece ninguém. Quase bebê. É muito difícil estar longe quando quem amamos precisa tanto de nós. Este espetáculo não poderia ter outro nome senão Ivone! Quando o meu irmão mais velho nasceu, entregou aos meus avós. Ouvi contarem que era um bebê muito pequeno, quase uma boneca. Meu tio apaixonou-se perdidamente pelo meu irmão. Eu costumava embrulhá-lo em pano junto ao peito e saía pela rua a apresentá-lo aos vizinhos. Os meus pais viviam um romance loiro. Por mais intrigas, mentiras e insinuações que surgissem na relação, a minha mãe voltava sempre para São Vicente, para estar com o meu pai. Eles tinham uma ligação muito tóxica. A minha mãe engravidou novamente, desta vez do meu irmão do meio, e voltou para Santo Antão, onde ele nasceu. Ela deixou o meu irmão com os meus avós e regressou a São Vicente, para mais uma reconciliação. Quando a minha mãe engravidou de mim, quis fazer um aborto. Alegou que já tinha 2 filhos. As condições de vida não permitiam outra criança. O meu pai nunca ajudava em nada. Mais uma razão para interromper a gestação. Antes da intervenção, era necessário pagar. No dia do aborto, a minha mãe ficou à espera do meu pai chegar com dinheiro. Ele não apareceu. A solução da minha mãe foi pedir emprestado à minha tia. A minha tia fez das tripas corações 10 tripas corações. para convencê-la a ter a criança. Talvez viesse uma rapariga, já que tanto queria uma. A minha mãe voltou para Santo Antão e ficou na casa da minha madrinha, a tomar conta da minha prima, que era ainda muito pequena na época. Por lá ficou até o meu nascimento. Na noite passada em ano, a minha mãe começou a sentir as dores do parto e julgou que eu ia nascer. A casa se situava entre as rochas, numa área muito montanhosa, muito longe do centro da cidade. Então ela pediu ao meu pai para ajudar em casa, para ficar em casa e ajudar no que fosse necessário. O meu pai já se estava a arrumar. Disse simplesmente: Hoje, dia 31, fim de ano, vou festejar o meu irmão. Quando voltar a casa, Espero que estejas morta com essa criança. E saiu. O parto foi difícil, só nasci à meia-noite do dia seguinte. Quando meu pai voltou a casa, bêbado e a trocar as pernas, quem ficou alegre e comemorou como se fosse ele o pai foi o meu tio. Foi ele, inclusive, que escolheu o meu nome. Olhou para mim e viu que não poderia ter outro nome senão Ivone! 15 dias depois do meu nascimento, a minha mãe fez as malas e fomos morar para São Vicente. Ela disse que o meu pai não ia morar. E desistiu. Mudar. ficámos a morar na casa da minha madrinha, que decidiu em São Vicente. Ela tinha migrado para Portugal e a casa estava vazia. Não vejo o meu pai fisicamente há 19 anos. Mas não considero que nos tenha abandonado. Ele colocou-nos em primeiro lugar em tudo. Sempre esteve presente na minha vida e na dos meus irmãos. Ele interessou-se pelo nosso crescimento e educação.
Mesmo longe, não deixava de estar. Simplesmente foi em busca de um futuro melhor. Mandava-nos dinheiro todos os meses. Durante os primeiros anos manteve-se casado com a minha mãe. Mesmo tendo uma relação com outra mulher, nos Estados Unidos, preocupava-se com ela e connosco. Há 7 anos, ele e a minha mãe tiveram uma conversa franca. Decidiram separar-se. O divórcio foi amigável. O meu pai estava há 10 anos nos Estados Unidos, mas como não tinha documentos, os descontos dele não resultavam em nada. Estando separado, podia casar de novo e legalizar-se. Eu era muito apegado à minha avó. À tarde, ia à casa dela comer aquela comida simples, humilde, feita à lenha numa panela velha. Podia ser uma cachupa, uma camoca, ou uma papa, ou apenas arroz e feijão com ovo frito. Quando penso na minha avó, sinto o cheiro e o gosto da minha infância. Eu adorava ir com a minha avó fazer serviços no campo. Percorríamos quilómetros a pé até chegar num local onde fazíamos agricultura de sequeiro. Sempre fui neto de fé dela e não me importava quando tínhamos de andar a acordar às 2 ou 3 da manhã. Nós andávamos por uma estrada antiga que sequer tinha iluminação. Era a luz da lua que nos guiava. Durante essas caminhadas, tendo um silêncio noturno ao redor, a gente conversava sobre histórias antigas que ela conhecia tão bem. Ela carregava na cabeça uma banheira enorme, onde levava a comida, o café e tudo o que iríamos precisar. Na mão, uma enxada e eu, a mesma coisa. Em São Filipe, a minha avó fazia criação de porcos, cabras e galinhas. Aquela zona era muito montanhosa e o terreno da minha avó estava dividido por vergas. Significa que existiam várias parcelas. Uma estratégia que se usava para evitar a perda de chuva. Chegada a época da colheita, a minha avó dizia: "Uma verga é tua, Sandro!" E eu só queria uma verga enquanto estivesse verde, porque adorava o vento das melancias e do milho. Detestava quando o terreno ficava seco e sem produção. Nem sempre dava para voltar a São Filipe no mesmo dia. Então ficávamos no interior, em casa dos sobrinhos dela. Eram casas tão humildes, mas tão acolhedoras. À noite, ficávamos a conversar naquela cozinha rústica de pedra, com a panela de comida no lume. Uma memória tão bonita que tenho é dos dois sentados no alpendre da casa. Eu adorava quando ela me fazia carinho na cabeça e contava as velhas histórias do tio Bichinho. A minha avó foi o meu porto seguro. Quando a minha mãe pirou, era para a casa dela que eu fugia em busca de amparo. A minha mãe tinha uma doença mental que se agravou com o passar dos anos. Na minha família tenho muitos casos semelhantes. A mãe do meu avô tinha esse problema, a tia da minha mãe tinha esse problema, o filho da tia da minha mãe tinha esse problema, a irmã da minha mãe que morreu há muitos anos tinha esse problema. Na minha mãe... A doença começou a manifestar-se após o meu nascimento. Inicialmente não era tão grave. As crises não eram tão intensas como as da irmã dela que faleceu. O nível de agressividade com que nos batia era animalesco. Não sei nem como consegui sobreviver. Os partos eram momentos muito chocantes para a minha mãe. Quando eu nasci, o estado dela piorou. Depois veio o meu irmão mais novo e piorou ainda mais.
À quarta gravidez expirou de vez. A minha mãe queria muito uma menina. E nós éramos só rapazes. Então nasceu uma menina, como tanto sonhou. Morreu aos 6 meses. A minha mãe fazia pastéis que vendíamos na rua. Apesar dos problemas dela, sempre contribuiu para a casa. Nunca foi mulher de ficar parada. Eu e os meus irmãos acordávamos às 2, 3 da manhã para amassar a massa e fritar os pastéis. Às 8, saíamos à procura dos fregueses com os pastéis. Às 11, voltávamos e à 1, íamos para a escola. O meu pai emigrou para os Estados Unidos quando fiz 14 anos. A minha mãe ficou ao meu encargo. Deixei de ser filho e passei a ser pai. Eu é que limpava a casa, cozinhava e assumia todas as responsabilidades. A minha mãe ganhou uma fixação pulmonar. Na Ilha do Fogo existe uma praia muito perigosa, chamada Fonte Vila. Era para lá que ela ia quando conseguia fugir de casa. Chegada a hora de ir para a escola, eu trancava a minha mãe num quarto com uma porta de ferro e grade na janela. A minha mãe era muito matreira, mesmo em momentos de delírio. Ela escondia as chaves do cadeado para depois fugir de casa. Pela janela da sala de aula, eu via a minha mãe descer a rua. Tinha de sair às pressas para alcançá-la antes de chegar ao mar. Aos domingos a minha mãe mandava-nos à igreja católica. Nós fingíamos ir, mas gastávamos a moeda do dízimo em fresquinhas. Ficávamos a passear e a brincar, até que se terminar. Quando víamos as pessoas a sair da igreja, juntávamos ao grupo e fingíamos que também estávamos a sair. Comecei a frequentar a igreja Mormon porque era apaixonado por missionário. Fui batizado e fiz muitas amizades. Confesso que era um suporte para mim ter encontrado laços tão fortes. Éramos uma família. A igreja equilibrava-me. Não me sentia tão angustiado. À noite, subia no terraço para olhar o céu. A falta de iluminação em Cabo Verde torna o céu mais denso. As estrelas e a lua ficam mais luminosas. Eu deitava no chão e perguntava à lua se ainda ia ser feliz. Se encontraria a pessoa que me traria essa felicidade. Talvez a lua naquele momento estivesse a iluminá-la. Candidatei-me a uma bolsa para estudar Economia. Tinha a expectativa de fazer o meu treinamento como missionário no Brasil, mas fiz o treinamento em Madrid e fui chamado para fazer a missão em Portugal. A missão foi muito dura. Vive-se ali um regime militar. São 2 anos em que a gente só fala 4 vezes com a família. Só é permitido usar a internet 1 hora por semana e para aceder à página da igreja. É inaceitável ver televisão ou ir ao cinema. Fora as partículas indicadas pela igreja, nem estudar se pode. A pessoa acaba por se anular e colocar a família de lado. Oito meses antes da missão terminar, já estava cansado. Queria desistir. Fui servir em Coimbra. Queria construir outro futuro. No dia da mãe, liguei ao meu pai. Falei dos meus conflitos. Quando entrei para a missão, ele foi contra, mas disse-me que deveria ir até ao fim.
no fundo estava ali a serviço de Deus. Durante a missão sentia muita falta de Cabo Verde. Mas quando eu voltei, a saudade que eu sentia era de Lisboa. Candidatei-me a uma bolsa de estudo. Foi a minha oportunidade de começar de novo. Foi muito complicado trabalhar na minha área, ponderei existir. Mas a vida concedeu-me uma oportunidade. A minha avó foi para os Estados Unidos morar com um dos filhos. Quando morreu, perdi a vontade de voltar a Cabo Verde. Seria muito doloroso chegar naquela casa que guarda tantas memórias e saber que ela não está lá. A gente fica tão focado em conquistar a carreira, ganhar dinheiro, mudar de vida. E o que vale é estar junto de quem amamos. Sem ela por perto, de nada me valeu lutar. Por uma vida melhor. Desde que mudei para Londres, voltei a ter as minhas crises. Choro bastante depois do trabalho e dá-me vontade de pôr fim à vida. Estou sozinha. A primeira vez que contei ao meu pai que estava com uma depressão, ele gritou comigo e desligou-me o telefone na cara. Quando vim para a Inglaterra, ele tentou uma reaproximação, mas nunca mais atendi nenhuma chamada dele. Ninguém pode pedir para amá-lo. Aprendem que as pessoas são más, aproveitam-se dos seus sentimentos e sugam o teu sangue até não restar uma gota. Adotei a postura de não me entregar facilmente. O medo de ser magoado é tão grande que foi necessário fechar-me. Sou uma mulher de família desde que brincava com bonecas e colocava camisas na barriga para fingir que estava grávida. Infelizmente, abortei 2 vezes. Deus não permitiu. O meu namorado abandonou-me e foi engravidar outra mulher. Quando ele saiu de casa, eu fiquei fora de mim, ando alargada pelos cantos da casa. Estava num quarto escuro, não sabia como acender a luz, abrir os stores e deixar o ar entrar. Vivi com a minha mãe até aos 2 anos. Depois, ela ganhou uma bolsa, foi estudar para Marrocos. E como não me queria deixar na Guiné, entregou-me ao meu pai. Ele contou-me que quando cheguei a Portugal fiquei 2 dias sem falar. Devo ter estranhado, porque quando ele emigrou, a minha mãe ainda estava grávida. Ao fim desses 2 dias disse: nisso de bolacha. Ele contou-me que a mulher que ele mais amou foi a minha mãe. Só quando o meu pai emigrou para Portugal, envolveu-se com outra mulher. Só vinha a casa no final do mês e eu ficava com a minha madrasta, que me trancava na casa de banho com um pão e um pacote de batatas. Eu ficava à janela da casa de banho e as vizinhas perguntavam: Estás sozinho outra vez? Eu abanava simplesmente a cabeça.
Tenho uma cicatriz aqui do sapato que ela me atirou à cabeça. Ela levava-me para a casa de banho e batia-me, mas eu não chorava. Eu estava a ser educada para não chorar. O meu pai também me batia, mas quando era ele a bater-me, eu chorava. Diante do meu pai, a minha madrasta tratava-me bem, mas colocava picante na comida e eu vomitava. Ela tinha por hábito deixar-me com a vizinha da frente, a Zilda. Na casa dela, eu conseguia comer. Não comia muito, mas esforçava-me. Para fingir que tinha terminado, escondia a comida atrás do forno. A minha mãe costumava ligar a essa vizinha para falar comigo. Ela perguntava-me: "Estás boa?" Eu abanava a cabeça, não dizia nada. Ela insistia: "Fala, está tudo bem?" Mas eu ficava muda. A minha madrasta ficava a olhar para mim fixamente para não dizer nada contra ela. A minha mãe voltou a Portugal e eu passei um dia inteiro com ela. Ao fim desse dia, ela disse que ia levar-me de volta à casa do meu pai. E eu chorei tanto, implorei tanto para ela não me levar. Quando a minha mãe veio visitar-me, reatou o romance com o meu pai. A minha madrasta, astutamente, usou-me como espiã. E eu contava tudo. Ela dizia que me matava se eu não contasse como eram os encontros dos meus pais. O meu pai queria separar-se da minha madrasta. Estava só a dar-me tempo para ela sair de casa. Mas ela permaneceu naquela casa a fazer da minha vida um inferno na terra. Os meus pais voltaram a separar-se. A minha mãe decidiu ficar comigo e fomos para a casa da minha tia. O meu pai e a minha madrasta fizeram um escândalo enorme. Diziam que eu devia ficar com eles, tinham mais condições de vida. Nesse impasse, o caso foi a tribunal. Quando se veio a saber dos maus tratos, o meu pai disse que eram fantasias da minha cabeça. A minha mãe ainda me tinha abandonado. O tribunal permitiu que a minha mãe ficasse comigo, apesar de não ter documentos. Mas a minha tia não queria confusão e pediu à minha mãe para sair de casa. Fomos viver para 7 Rios. Era um trato de casa e comida em troca da minha mãe fazer as limpezas. Depois mudámos para a casa de uma senhora, que reclamava muito de mim. Dizia que eu fazia muito barulho. Nessa época ainda tinha muito amor pelo meu pai. A minha mãe chegou a dizer que eu gostava mais do meu pai do que dela. Mas ele foi matando esse sentimento. Ela ligava ao meu pai a dizer que eu tinha saudades dele. E o meu pai prometia que ligava, mas depois não ligava. Eu ligava para ele, a marcar um encontro. Ele comprometia-se e dizia que ia, mas depois não aparecia. Ficava à espera dele até às 9 da noite. Cheguei a esperar até às 11. O pai vem. Ele deve estar atrasado por causa do trabalho, mas ele vem. Eu tinha aulas de manhã e a minha mãe disse que eu não podia continuar à espera. Um dia, à saída da escola, encontramos o meu pai na rua. Ele disse em crioulo: "Você não faz fama por para quê? Nunca me dele. Tem manga de filhos. Nunca precisa dele." A minha mãe não sabia lidar com a situação de ver a criar uma raiva tão grande ao meu pai. Com tudo o que ele fez, ela ainda o defendia. Uma vez, à espera do autocarro entre campos, o meu pai viu-nos e começou a assobiar. A minha mãe disse: "Não vira, tu não és gato, tens nome." Ele estava acompanhado da minha madrasta. Aproximou-se de nós e apertou-me o nariz. A minha mãe perdeu a cabeça e começaram a discutir. Noutra ocasião, fui eu encontrá-lo na rua. "Pai! Pai!" Ele nem olhou para mim. Nesse dia, nem quis comer. Eu já não era uma criança assustada quando reencontrei a minha madrasta no Val da Amoreira, mas o medo ainda estava lá.
Fiquei a olhar para ela e acabei por cumprimentá-la. Conheci o meu padrasto durante a disputa dos meus pais em tribunal. Ele veio de Marrocos com a minha mãe. Eu achava que ele não era o homem certo para a minha mãe, mas as amigas dela diziam que eu era muito ciumenta, não tinha noção. No início até me dava bem com ele, mas na nossa relação pesou muito o facto de ter sido maltratada pela minha madrasta. Eu só queria pegar fogo na palha e deixar a casa arder. Fizemos a vida um do outro no inferno. Uma vez ele disse-me algo e dei-me um soco na boca de vidro da sala. Ele deu uma bofetada e saí direto para a polícia. Mas a minha mãe não quis testemunhar. O meu padrasto chegou a trancar a porta de casa para não me deixar entrar. Fiquei a dormir nas escadas do prédio. Isto aconteceu porque ele impôs a regra de estar em casa às 9 da noite. O filho dele podia chegar à hora que bem entendesse. Então, eu fiz de propósito e cheguei às 9h05. Quando passei a viver só com a minha mãe, tornei-me mais ponderada. A nossa relação melhorou. Pude conhecê-la mais profundamente. Consegui entender melhor as suas razões e as dores as razões de me ter entregue ao meu pai. Nenhuma mãe vem com livros de instruções. Ela sofreu muito por minha causa. Descobri que a minha mãe teve uma depressão quando estava grávida de mim. Ela teve um acidente de carro e durante vários dias eu não mexi dentro da barriga dela. Isso deve tê-la assustado e deixou-me num estado de tristeza profundo. Foi uma tristeza que passou para mim. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe optou por começar uma vida em Portugal. Este espetáculo não poderia ter outro nome senão Ivone! A mãe dela não quis ficar comigo. Sendo eu uma rapariga, ela achava que ia dar muitas dores de cabeça. Episódio 2. A minha mãe levou-me de volta a Santo Antão para morar com os meus avós paternos, que já criavam os meus irmãos, e partiu para Portugal. Por um ano inteiro não soubemos notícias da minha mãe. Se estava bem, mal... Nada. E eu não tinha ordem de ir para a rua brincar. Havia essa mania de achar que por ser rapariga podia me interessar por rapazes e acabar grávida. Tenho mais recordações do que me tentavam colocar na cabeça do que propriamente as macacadas de criança. O que ficou mesmo era a pressão para aprender a lida de casa. Diziam que uma mulher boa era aquela que cozinhava bem. E ainda limpava que nenhuma Cinderela. Definitivamente. Não era eu. Na casa dos meus avós, nós éramos muitos. Para além de tios e tias, só raparigas, eram 4. A minha avó era pura dona de casa. O meu avô saía todos os dias para ir trabalhar no campo. Como ele dizia sempre, Ainda não estou velho. Ao se aperceber que as contas da casa, a alimentação, vestimenta e todas as necessidades recaíam sobre os ombros do meu avô, O meu irmão mais velho arranjou um cofrinho e começou a fazer pequenos negócios para angariar o dinheiro. Ele e o meu irmão do meio iam apanhar mangas e bananas para vender na rua e depois colocavam tudo no cofrinho. Não tem como apagar o sentimento de abandono da minha mãe e de desprezo do meu pai. e eu sentia, claro que sentia, mas guardava tudo para mim. questionavam-me do porquê da minha mãe estar longe e não fazer o que as outras mães faziam pelos filhos. Do meu pai estar perto e ser indiferente na mesma. Por exemplo, andava descalça, Porque não tinha sapatos. E fui muitas vezes de calceira para a escola porque não tinha treino. nos intervalos, ouvia os outros alunos. Ah, Nela! A tua mãe está na Europa e tu andas assim toda russa. Mesmo tendo a nossa mãe em Portugal, andávamos descalços e com roupas rasgadas. Havia alguns que os pais viviam em Cabo Verde e tinham roupas boas e uma condição de vida melhor que a nossa. Era sempre meu avô quem reparava nas minhas necessidades. Por mais que tentasse esconder dele, ele sempre dizia: Ai, comprar um chinelo. Não vais para a escola. Se eu não tinha creme, ele inventava qualquer coisa para usar na pele, para nenhuma criança gozar comigo. O meu pai nunca se importou connosco e com as nossas necessidades. Com o meu irmão do meio, até conseguia representar o papel de pai. Mas não se via nele um gesto de amor, dedicação, carinho.
Quando precisava dele, quando ele precisava de mim, chamava e pagava. Era como se estivesse a lidar com qualquer outra criança de Cuba. Uma vez, andar na rua, para ir fazer algum recado, cruzei-me com o meu pai. Passamos um pelo outro, como dois estranhos. Quando fui para o 7º ano, precisei de comprar muitos livros e cadernos. Ingenuamente achei que podia-me ajudar. E ele respondia: Espera, vou dar-te o dinheiro. Por que não ligas à tua mãe que está em Portugal? Só que ela também não ligava. Quem me deu os livros foi o meu avô. Quando a minha mãe veio buscar-nos, os meus avós não queriam. Nem eu me queria separar deles. Tínhamos de sair de casa às 5 da manhã para apanhar o barco para São Vicente. E o meu pai não apareceu para se despedir. Este espetáculo não poderia ter outro nome, não! Em Portugal, tive a verdadeira noção do que era não ter pai. A minha adaptação foi intensa. Precisei esforçar para aprender o básico. Na escola, quando ia ao quadro, diziam-me logo: Ela é burra! Sai daí! Tirava muitas vezes zero nas aulas. Faziam perguntas sobre o meu pai, a vida dele, carreira. Perguntas normais para as quais não tinha resposta. Senti pena de não ter nada de bom a dizer sobre ele. Cheguei a questionar a minha mãe à procura de histórias que me ajudassem a entender melhor quem ele era. Mas saber do passado não iria mudar nada. Ele estava ausente porque queria estar ausente. Passámos 10 anos sem ver o meu pai. Nessa década, não houve um telefonema para saber do nosso estado. Se ainda respirávamos, temíamos ou ainda estávamos em Portugal. No secundário, fiz um curso de restauração e bar. Para conseguir emprego, precisava de fazer um estágio em Lisboa, num hotel. O nosso professor conseguiu lugar para 10 pessoas. E eu fui uma delas. Só que eu só tinha de conseguir pagar o passe. 3 meses, 150 euros. A minha mãe disse que não. Liguei ao meu pai na esperança de ele fazer alguma coisa por mim, depois de 10 anos. Expliquei que o estágio em Lisboa podia abrir portas. Com esforço e dedicação, conseguir ser contratado. Ele disse que sim. Dentro de uma semana, enviaria o dinheiro. Até hoje. Quando tinha 19 anos, voltei a Cabo Verde. Não era a minha intenção ir. Fui obrigada. Os meus irmãos já não moravam lá em casa e apenas eu tinha restado. Andava a estudar e a trabalhar na televisão. E a minha mãe queria que fosse eu a comprar a minha passagem. Eu disse: Não vou! A minha mãe sabia que os meus irmãos não falavam comigo. Que a minha madrinha não falava comigo. que a minha melhor amiga andava afastada. Então a minha mãe fez-me um ultimato. Vou para Cabo Verde. E essa casa vai estar fechada. Se não queres ficar na rua, vais ter de vir comigo. Não tive saída. Já tinha prometido a mim mesma que só iria a Cabo Verde quando estivesse bem profissionalmente e com a vida estável. Queria que o meu avô me visse a conquistar muita coisa. Não queria voltar de mãos vazias. Sem rumo. Havia um sentimento de vingança, não nego. Eu queria esfregar na cara dos miúdos que um dia gozaram comigo por estar descalça e sem creme. Era a minha oportunidade de fazer entrar a Clara Tavares e o outro lado do paraíso e dizer na cara deles: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Fiquei trancada 1 mês em São Vicente. Odiei o tempo que lá estive. só vi uma luz ao fundo do túnel quando a minha mãe disse que íamos para Santo Antão, a casa dos meus avós. Naquele momento, voltou o sorriso. Voltou o brilho nos olhos. Foi como dar um chupa-chupa a uma criança. O choro cessa e a alegria toma conta. Quis pegar nas minhas coisas para ir imediatamente. Só disse: Bora! Mas a minha mãe levou-me para casa da mãe dela, mesmo sabendo que eu detestava lá estar. Primeiro disse que só íamos passar por lá, mas 2 dias depois já tinha mudado de ideia. Tu não vais para a casa dos teus avós. Ou ficas aqui, ou voltas para São Vicente. Se tivesse dinheiro, não teria problema de abandonar. e pegar o primeiro voo. Fiquei transtornada. Completamente perdida na minha raiva. Saía de casa a chorar por ruas que não conhecia. Chorava e soluçava. Na minha cabeça não era tão possível que uma mãe pudesse ser Os meus tios falaram com ela. E ela acabou por concordar em deixar ir à casa dos meus avós. Tudo parecia diferente das minhas lembranças, mas consegui encontrar a casa. Descobri que ela não falava com os meus avós desde que nos tinham levado à força para Portugal. A minha mãe não tinha avisado os meus avós que estávamos em Cabo Verde. Descobri que ela não falava com os meus avós desde que tinha nos levado à força para Portugal.
A minha mãe emigrou para Portugal e deixou-me com as minhas tias. Lembro-me de uma delas me bater com tanta força que partiu uma colher de pau nas minhas costas. Durante 8 anos vivi na mesma cidade onde morava o meu pai. Lembro-me de oferecer uma bolacha Maria. Os meus pais apenas tiveram um namoro. Antes de mim, a minha mãe teve outro filho, de outra relação. Morreu quando já estava grávida de mim. Ela não foi no funeral. Achava que ia ficar mal aos olhos dos outros. Aparecer grávida. A minha avó morreu 2 meses depois de eu ter nascido. Antes dela, morreu o meu avô. Foi um ciclo de perdas. Eu estava constantemente doente e a última doença que apanhei quase me matou. Foi nesse período que a minha mãe voltou a Angola. Mudámos para um apartamento. A minha mãe fazia pastéis para vender. Ela ficava à varanda, a amassar e a colocar o recheio nos pastéis. Quando viemos para Portugal, fomos morar para Portimão. Quem trabalhava e pagava as contas era a minha mãe. Eu fui estudar para uma escola de brancos. Na minha turma, ficava sentada no fundo da sala, ao lado de um rapazinho branco. Houve um surto de piolhos. A professora verificou a cabeça dos alunos e, quando chegou à nossa mesa, disse: peçam aos vossos pais. Só com o nascimento do meu irmão é que me apercebi que não era filha do meu padrasto. Um dia, em que estávamos os dois em casa, ele pediu-me que me sentasse no colo dele e beijou-me na boca. Afastei-me, mas fiquei em silêncio. Cheguei a pensar que tinha sonhado. Durante várias noites tive pesadelos com o episódio na minha cabeça, nem parecia real. O meu padrasto morreu e guardei. Rasguei todas as fotografias que havia dele lá em casa. Contei aos meus irmãos que uma pessoa tinha tentado me tocar, mas nunca revelei que essa pessoa era o pai deles. Nunca revelei que era o pai deles. Quando andava no secundário, uma rapariga da minha turma cumprimentou um rapaz que encontrou na rua. No dia seguinte, por cortesia, também o cumprimentei. Ele seguiu-me até ao elevador do meu prédio e fingiu que tinha uma faca escondida no bolso. Eu vinha das compras, tinha um saco em cada mão e fiquei sem poder carregar o botão do elevador. Ele mandou-me baixar a calça. Respondi que não. Ele insistiu. Continuei sem mexer. Preferia 1000 vezes morrer a ter alguém a tocar-me. Por fim, desistiu. Foi embora. Fiquei sentada na escada, com os sacos ao lado, num choro compulsivo. A minha mãe estava em casa, grávida da minha irmã. Gritei por ela, mas ela não me ouviu. Ninguém apareceu para me socorrer. Se hoje estou gorda, com peso a mais, foi para evitar os assédios. Eu só como para ninguém olhar para mim. Já estranhei as mulheres que não querem ter filhos, mas hoje entendo. Escutei a minha falta de paciência a criar os meus irmãos. Só não quero trazer ao mundo um ser humano que venha a sofrer o mesmo que eu. A minha relação com a minha mãe poderia ter sido melhor. Ela cresceu sem afeto e sem saber demonstrar o que sente. Somos parecidas na frieza. Também não consigo mostrar os meus sentimentos, nem consigo aceitar carícias. O que ela teve e não teve, passou para mim. A minha mãe não sabe, mas o peso dela é um fardo para mim. Ela é pesada demais. Todas as vezes que surgiu uma oportunidade de viver a minha vida, a vida da minha mãe intrometeu-se para acabar com tudo. Ela engravidou do meu irmão e só me contou quando já era um facto consumado. Depois, engravidou da minha irmã. E foi a mesma coisa.
A terceira vez, perguntou-me: Melanie, e se eu estiver grávida de novo? Mais uma filha tua nas minhas costas. Pois os meus irmãos, veio o cão. Também sou eu a cuidar. Os mandarins e o novo namorado, que a princípio só ficaria 3 meses, mas já mora connosco há 3 anos. A minha cabeça e o meu corpo não aguentam mais. O meu trabalho é limpar a porcaria num lar de idosos. Chego a casa e limpo a porcaria do namorado dela. Tenho quase 30 anos e não vivi nada. O filme da minha vida é sempre a mesma coisa. Casa, escola, escola, casa, ajudar em casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Se pegar nas minhas coisas e desaparecer, a minha mãe não vai ter estrutura para se manter de pé. Os meus irmãos ainda são novos. Os meus tios estão em Angola. E o coração dela está mais fraco. Vejo-a a matar-se a trabalhar em nome de uma vida melhor e depois a morrer pouco a pouco, em discussões e bebedeiras. Olho para ela e tudo o que quero é ser diferente. Só não quero carregar a culpa de a deixar sozinha. Se não puder viver a minha vida, como posso amá-la? Sem ressentimento. A minha agressividade, sem razão aparente, resulta ter feito aquilo que não queria ou não estava pronta para fazer. Eu tento ser boa filha. Não lhe dá problemas. Mas a minha vida foi sempre a fazer o que ela quer. Desde os 11 anos que tento conversar com a minha mãe sobre o que sinto. É muito difícil saber falar se nunca te ensinaram. Mas eu tento falar com ela. Quero muito desabafar, mas ela vai comigo e manda-me embora. Quando lhe dou algum conselho, ela não ouve. Mas se for algum amigo ou conhecido, já valoriza. Só eu é que não tenho valor. Para que é que eu sigo? Para que é que eu sigo? Este espetáculo não poderia ter outro nome senão... Ivone! 2012? Episódio 4. 2012 foi o ano em que a minha mãe me colocou mais vezes fora de casa. Rua! Teve uma vez que peguei as minhas coisas e fui. Na altura estava a trabalhar na TMN e conseguia arranjar uma casa. Mas ela foi-me buscar de volta. Aceitei. Não tinha as condições para manter. Entretanto, a crise abateu sobre nós. Fui despedida. Ainda trabalhei 15 dias a fazer férias de uma moça no hotel na Avenida da Liberdade. Meu salário foi de 465 euros. 465. Ponderei em amortecer a dívida, mas o dinheiro nem dava para cobrir metade do Eu valor. devia quase 2.000 euros à minha mãe e ela cobrava. Ela tinha um troco onde anotava cada empréstimo que me fazia. Se me dava 10 euros, ia ao bloco e anotava. Hoje, dia 31, hoje, dia 31 de julho, dei 10 euros na Ivone. A minha tia, que morava em França, foi a minha escapatória. Ela convidava muitas vezes para ir visitá-la. E liguei a perguntar se podia morar com ela. A minha tia disse que sim, e até podia arranjar um emprego. O marido dela havia morrido e estava sozinha com a filha. Comprometi-me a tomar conta da criança enquanto não encontrava trabalho. E ela concordou. Não contei a ninguém sobre os meus planos. Fiz tudo na calada da noite. Fui à baixa da banheira, à agência, e comprei o meu bilhete de autocarro. Nessa altura, ainda não tinha bilhete de identidade. Outra mágoa que guarda a minha mãe. Porque eu tive a oportunidade de fazer o meu bilhete de identidade e ela recusou-se a dar-me dinheiro. Se não ajudei os teus irmãos a conseguir o BI, não vais ser tu a ter essa mordomia. Comprei o meu bilhete no dia 2 de setembro e cheguei a casa e escondi muito bem. Escondi tão bem escondido que ela nunca deu por isso. Passei a ser a filha obediente, quando ela dizia: Preciso de gás! lá irei ajudar. Sabia que em setembro já estaria a bater os meus pés, sapatos, para não levar nenhuma poeira da casa dela. No dia 8, já estava deitada. Pedi-me um copo de água. E fui levar. Sentei-me na beira da cama e baixei o rosto. Tenho uma coisa para te contar. A minha mãe é uma mulher que não confia em ninguém. Acha sempre que o mundo está contra ela, ou a tramar um plano mirabolante. Dela só recebi críticas e mais críticas.
Todas as razões eram boas para discutir comigo. Por chegar a casa e me ver à frente da televisão. Por estar deitada. Por não estar em casa. Chegou a dizer-me. Deitei com homens, já serves. Mas desta vez até brincou comigo. Confesso que estranhei. Perguntou-me se o assunto era um novo emprego. Respondi. Não. E aproveitei para complementar. Mas decidi que vou para a França. Ela riu-se. Mentira. Aí ela perguntou. Quando é que voltas? Podem ter existido alguns minutos de silêncio. Aproveitei para reunir forças, porque a minha mãe era como lidar com uma mesa espírita. A gente nunca sabe que entidade vai tomar conta. Respirei fundo. Não volto mais. Saiu. Ela estava a beber do copo d'água. O susto foi tão grande que pousou o copo na mesa de cabeceira. Levantou-se da cama e foi à casa de banho. E eu ali, sentada na cama, sem saber se levantava ou ficava parada. Quando voltou, a primeira pergunta dela foi: Estás a falar a sério? Sim, estou. O que é que estás a fazer isso? Não dei resposta. Talvez soubesse dizer-lhe o porquê, mas queria que ela fizesse um exame de consciência. No dia 7, ligou muito cedo a convidar-me para ir com ela às compras. Vem ter comigo a Lisboa. Não gastes o teu dinheiro. Guarda-o e pega no dinheiro que eu deixei em casa. O que é que já compraste para a viagem? Não comprei nada. Vou pegar, as minhas roupas estão em bom estado e quando estiver a trabalhar em França, compro novas. Ela comprou roupa, sapato e tudo o que eu estava a precisar. Confesso que no início tive um impulso. Talvez desconfiança. E disse que não queria. Nunca tinha recebido nada da minha mãe que não tivesse que pagar depois. Só que ela insistiu. E eu aceitei. Nessa noite, quis que eu dormisse com ela. Disse que não. Preferia dormir na minha cama. De madrugada, por sentir que ela estava encostada à porta do quarto, a olhar para mim. Foi a primeira vez que a minha mãe agiu como mãe. Quando acordei para ir à rodoviária, quis ir comigo. E faltou ao trabalho. No momento em que entrei no autocarro e sentei no meu lugar, ela começou a chorar. Nunca tinha visto a minha mãe chorar. Acabei por chorar também. O meu pai era um homem tão corajoso que decidiu casar-se com a minha mãe, uma mulher estrangeira, que não era muçulmana nem mandinga. Tenho boas memórias da época em que vivíamos todos juntos em Senegal. As minhas irmãs eram muito pequenas e a minha mãe estava em casa. Eu ia à escola, aprendia o Alcorão e passeava à beira do mar. Aos fins de semana fazia-se assada de peixe e abói, um peixe tipo de jaffa, com muitos espinhos. Eu frequentava a igreja católica e a mesquita e fazia muitas traquinices. Éramos muito felizes. Não faço ideia do motivo da separação dos meus pais. Fizeram uma reunião familiar e perguntaram com quem queria ficar. Respondi que queria ficar com os dois, mas a minha mãe voltou para a Guiné-Bissau com as minhas irmãs e eu fiquei com o meu pai em Senegal. Num dia, à saída da escola, fui desejar boa tarde à minha tia. Ela ligou para a minha mãe e a minha mãe perguntou-me se eu não queria ir visitá-la. Disse que precisava avisar o meu pai. Ela insistiu tanto que acabei por concordar. Disse que seria apenas uma visita. Ia e voltava no mesmo dia. Mas só para chegar à fronteira passaram 2 noites. A minha tia deixou-me na fronteira. Um senhor foi buscar-me. E nunca mais vi o meu pai. Nunca falei com a minha mãe sobre o que aconteceu. Durante muito tempo, guardei dentro de mim um sentimento de culpa. Mas eu sei que aquilo tudo foi um sequestro. Quando me imaginar o desespero que terá sido para o meu pai, chegar em casa, à espera de encontrar a filha, ela não está, e tu sequer sabes como encontrá-la. Nos primeiros tempos fiquei na casa dos meus avós maternos. Só depois fui para a casa da minha mãe. Ela tinha uma relação com outro homem. Conheci o meu padrasto durante a disputa dos meus pais no tribunal. Foi amor à primeira vista. Apesar dos apesares, ele ganhou uma grande importância na minha vida. Adotou-nos a mim e às minhas irmãs e deu-nos o seu nome. Depois veio buscar as minhas irmãs e eu fiquei na casa da irmã dele. Passei o resto da infância e adolescência na Guiné-Bissau.
Num dia em que fui visitar a minha avó, ela pediu-me para sentar no colo. Ela disse que tinha algo para me contar e pediu-me para ter força. Disse-me que o meu pai morreu. Ainda durante a guerra, a minha mãe emigrou para Portugal. Tinha eu 9 anos. Aprendi a cozinhar, mas não queria fazer nada em casa. Do que mais gostava era andar de bicicleta. À noite, estava sempre à varanda, à conversa com as visitas. Para ir a algum lado, tinha de mentir à minha tia. Quando ela me perguntava onde tinha ido, eu respondia: fui comprar água. A minha vizinha virou-se para mim e disse: pois, a beber tanta água, ainda acabas a vender peixe. Era uma louca. Com tanta desculpa para ir comprar água, ainda me arriscava a ficar grávida. O meu pai era um homem rigoroso, mas muito meu amigo. A minha bicicleta tinha sido ele a oferecer-me. Fiquei muito contente quando me ligou a dizer para ir esperar por ele à casa da minha avó. A casa da minha avó era perto do aeroporto e eu pensei que ele vinha buscar-me. Mas quando já estava pronta para ir, a minha avó apareceu. Não vais a lado nenhum. Vais entrar e arrumar as tuas coisas. Se ele te quiser mandar de volta, ele que apanhe o voo e te leve para casa. Um tempo depois, ele voltou à Guiné, meteu-me num carro e levou-me para a casa da minha avó. Cheguei lá a chorar babirrenho. O meu padrasto é muito rancoroso. Quando a minha mãe estava a tratar dos documentos para eu vir a Portugal, ele cancelou o processo. Depois, ele mesmo tratou dos documentos. Foi à casa da minha avó e me trouxe para cá. Quando cheguei a Portugal, as minhas irmãs começaram a fazer perguntas. Esperança, o pai não é nosso pai? Quem é o nosso pai verdadeiro? Achas? Que conversa é essa? O meu pai foi tratar da minha nacionalidade e das minhas irmãs. 3 meses depois fui pedir informações. A minha certidão de nascimento tinha algum problema. A senhora que me atendeu imprimiu uma carta e disse que o meu pai tinha dito que não estava presente quando me registaram. Ele realmente não estava presente. Contudo, a assinatura dele estava lá. O meu pai disse que tinha feito uma procuração para outra pessoa estar presente no momento em que fui registada. Pediram a procuração como prova, mandou alguém fazer o meu registro, mas sequer havia procuração. Mesmo não estando presente, um amigo dele não o representou como uma procuração, representou-o como sendo o meu pai, porque na certidão estava lá a assinatura dele. Sete anos depois, sem cartão de residência nem de cidadão, procurei um advogado. O advogado insistiu para ir a tribunal, mas recusei. Ele fez isto para atingir a minha mãe. Só pode ter sido por causa da minha mãe. Chegou um momento em que o meu pai passou a ignorar-me. Tanto a nós, como às filhas biológicas que teve com a minha mãe. Quando a relação deles terminou já em Londres, a minha mãe arranjou uma casa para ela e para as minhas irmãs. Eu morava na casa do meu pai, no Vale, e a minha mãe disse para eu abandonar a casa. Eu disse que não, preferia esperar que ela mandasse embora. O meu pai ligou a avisar que tinha enviado uma pessoa para ir buscar umas coisas para levar para a Guiné. Essa pessoa ia levar a cama onde eu dormia e as medalhas das minhas irmãs, como tema em atletismo. Quando voltei a casa, só lá havia um colchão. Foi uma forma de dizer: vai embora. A minha mãe queria que eu mudasse para a casa dos meus familiares em Cascais, mas eu continuava sem documentos e não queria ficar fechada em casa. Então, fui morar com a minha tia. Quando mudei para a minha casa, fui bater à porta da casa do meu pai para ir buscar a máquina de lavar roupa. Quem me ajudou de boa vontade foi um senhor que também morava lá. Ele já faleceu.
Mataram-me. Foi aqui, no vale. Quando um imigrante chega à França sem saber a língua e seu núcleo de apoio simplesmente está na merda. Eu sou francês. E eu não sabia nada de francês. Je ne parle pas de français. Este espetáculo não poderia ter outro nome senão Ivone! Nos primeiros tempos, eu não tinha amigos em França. Só conhecia a minha tia e o meu pai. E eles moravam na mesma rua. O meu pai no meio. E a minha tia na ponta. Mas ele, se nos cruzássemos na rua, fingia que não me conhecia. A maneira que eu arranjava de tirar dinheiro ao meu pai era quando ele bebia, porque a minha tia já estava a fazer tanto por mim. Dava-me casa, comida, roupa lavada. Não tinha porquê ainda pedir dinheiro. Uma vez, fui com a minha tia a um restaurante crioulo. Vi uma outra tia que lá vivia. Era fim de semana, sábado. Porque em França, trabalha-se de segunda a sexta-feira, sendo que sexta-feira, a partir do meio-dia, eu Grito do Ipiranga! Todo mundo procura viver a vida. Nesse dia, o restaurante encheu. A quem me queria pagar alguma coisa, eu dizia. Bom, eu não estou sozinho. Estão aqui os meus tios, as minhas primas, as minhas tias. Na verdade, Tio, tanto, rapariga. a maior parte daquelas pessoas não eram bem conhecidas. A minha tia chamou-me num canto e perguntou se eu não queria trabalhar no restaurante. Não me fiz difícil, disse que sim. Ela pagava 500 euros. Mas eu 2 euros. conseguia retirar 2.000 euros por mês. Só que gastava tudo em festas, roupa e droga. Roupas, festas e drogas. Drogas, roupas e festas. Era carnaval e eu, que sempre fui muito vaidosa, estava vestida com uma daquelas saias de palha de bijagós. A minha mãe arranjou-me uns sapatos de salto alto e eu, como não sei andar de salto, fiquei cansada. Voltei a casa com uma amiga para ir trocar de sapatos. Naquele dia não havia luz. Peguei na vela e enfiei-me debaixo da cama, à procura dos chinelos. Dei por mim com a saia a arder e saí da cama e fiquei estagnada, a assar. E isto tudo aconteceu porque o meu corpo não deu sinal ao meu cérebro. Pelo menos foi isso que me explicaram mais tarde na escola. A minha amiga voltou para o quarto, viu-me naquele estado, a assar, e foi chamar a minha mãe. A minha mãe levou-me para a casa de banho e meteram-me água em cima. Tenho a perna esquerda com 30 centímetros de queimadura. Confesso que no início essa marca me incomodava. Queria usar roupas curtas e temia o julgamento das pessoas. Foi um complexo que me acompanhou em muitas fases da vida. Eu cheguei a pensar fazer uma operação, mas hoje não penso nisso. A bem ou ao mal, é uma recordação da minha infância. A minha mãe era menor quando engravidou de mim. Os meus pais ainda tentaram ficar juntos, mas a minha avó não permitiu. Vivemos juntos até eu fazer 6 anos. Fomos separados no aeroporto de Lisboa. A minha mãe e a minha avó tinham sido convidadas para um casamento do meu tio, que morava nos Estados Unidos. Compraram bilhetes para nós os 4. Contudo, a minha mãe precisava da autorização do meu pai para viajar connosco. Quando foi tratada a nossa viagem, a minha mãe disse que o meu pai tinha morrido na guerra de 98, para não ter de apresentar a autorização do meu pai. Por infelicidade, estava lá um conhecido que ouviu tudo. Essa pessoa foi contar ao meu pai. E ele ficou furioso. O meu pai pediu conselho às tias dele que lhe disseram: se os teus filhos forem para a América, não vais conseguir vê-los tão cedo. Talvez nunca mais. O meu pai decidiu levar o processo a tribunal. No tribunal ficou decidido que seríamos divididos. A minha mãe ficou com o meu irmão e o meu pai ficou comigo. Como já tinha passagem na mão que fazia escala em Portugal,
o meu pai decidiu que poderia ir até Portugal na companhia de um primo dele, que também embarcaria para Lisboa. Em Lisboa seria depois entregue ao meu avô. Crescer ao lado dos meus avós não foi difícil. Os meus tios, praticamente da minha idade. Sempre os vi como irmãos mais velhos. Os meus avós tratavam-me por filha, não por neta. Mas eu portava-me muito mal. Era um bicho do mato e levava muita porrada. O meu comportamento na escola era inadmissível. A minha avó, que era professora, passava-se. Nos momentos em que estava triste, pensava como teria sido crescer com os meus pais, ao lado do meu irmão. Até aos 8 anos, chorava sempre que a minha mãe ligava. Nessa altura, ainda pensava que era uma distância passageira. Mas fui-me apegando aos meus avós, aos meus tios, e fui deixando de parte o laço entre mãe e filha, filho e pai. Não tenho memórias de infância da minha mãe, são apenas fotografias. Enviadas por correio. O fio de telefone marcou a distância na nossa relação. Os telefonemas dela nunca foram constantes. E com o passar dos anos, a relação de mãe e filha foi-se partindo aos pedaços. Quando o meu avô morreu, a minha avó foi a única que me restou. Desempenhou comigo o papel de mãe, de pai e de avó. A minha mãe sente-se desconfortável por eu tratar a minha avó por mãe. Eu ouvia dos meus tios a chamarem a minha avó de mãe e acabei por imitá-los. Ela tem medo que eu goste mais da minha avó do que dela. A minha mãe surpreendeu-me muito quando veio visitar-me ao fim de 17 anos de ausência. Ela tinha tanta ternura, tanta euforia. Parecia que queria recuperar o tempo perdido no abraço que demos. E no beijo. Só que não sentimos o mesmo. Tinha passado uma vida. Passámos 6 semanas juntas e aprendi a gostar do jeito de dela sempre pronta a avançar. Pude conhecer a família da parte dela. Pude conhecer a versão dela sobre a nossa separação. Pude vê-la deitar na cama e a contar histórias, como se ainda fosse uma criança. Mas não sei o que sinto por ela. Eu nunca teria deixado a minha filha com os avós. Mesmo que a minha relação com o pai dos meus filhos não dê certo, quero os meus filhos a crescerem juntos. Às vezes, penso que foi melhor para mim ter vindo para Portugal e não crescer na Guiné-Bissau. Sei que foram as circunstâncias que levaram 2 jovens a tomar as atitudes que tomaram. A minha mãe tinha 16 anos quando engravidou e o meu pai 18. Tudo o que aconteceu, o destino assim quis. Talvez me vá fortalecer o futuro. Os meus 5 irmãos, para mim, são estranhos. Não consigo comunicar com eles. Falo em línguas que desconheço. Depois de tantos anos, não tenho como construir uma relação fora. Quando me converti, estava da minha prima e trabalhava no restaurante. Mas depois de sair de casa dela, comecei a sentir um vazio dentro de mim. As drogas foram mais expedientes, mas rápido. Trabalhei no bairro de discoteca. E consumi muita bebida e substâncias. Ia à casa de banho, drogava e voltava para o bar. Quando fechávamos as portas, a festa continuava. Era diversão, madrugada, aventura. Não tinha hora para voltar a casa. Não havia tempo para pensar em nada que me fizesse sofrer. As drogas pareciam assim. Era um remédio. Fazia parar as dores. Sentia-me livre. Afastei da minha família. Convivia só com os amigos da noite. Cheguei a ficar sem dinheiro no meio do mês. A minha vida desmia-se a dormir 2 horas
e ir trabalhar de dia, para mais tarde começar tudo de novo. Desci ao fundo do poço e descobri que o poço tem um fundo ainda maior. Uma noite, à saída do trabalho, fui ter com os amigos a um café. Nessa altura, estava a trabalhar numa casa de família, onde cuidava das crianças. E fiquei até mais tarde, porque os meus pais tinham saído. A gente bebeu bastante. Aprontei para a porta e disse: Um ali atrás, no 190. captámos. Com medo da moto cair em cima da minha perna, saltei de pé. Pisei forte no chão. Foi como se as minhas pernas tivessem encolhido para dentro. Decidi não ir ao hospital. Passei os meus remédios caseiros nas feridas. Desde então, que o meu joelho não presta para nada. Dei-me conta que estava a tirar a minha vida para o lixo. Essa clareza veio-me à cabeça durante o serviço. Eu trabalhava na casa de uma senhora. Ele era tão bom para mim. Senti uma dor tão aguda que pediu de falar. Quando estava a arrumar a cama dela, bloqueei a coluna. Só de mexer a boca, já me via tudo. Quando Estava sozinha. se Não, Lutado. Comigo. ninguém lutaria. Comecei a chorar. simplesmente Tentei chamar. as amizades só existiram enquanto tive dinheiro. Eu estava a morar com a minha prima. Mas não tinha ninguém para fazer dinheiro e levantar dela. A minha prima chegava em casa e sequer perguntava como eu estava. Precisava de alguma coisa. Fazia a comida dela e ia para o quarto. Para sair da cama. Eu tinha de rastejar até conseguir colocar o joelho no chão e ficar de pé. A minha patroa pediu-me para voltar ao trabalho. Desde não tenho que fazer muita coisa. Pus uma cinta. E lá fui. O meu irmão mais velho estava a viver com o meu pai, mas recebeu uma proposta de trabalho e disse-me que poderia ficar com o quarto dele. Meu pai, há muito tempo, estava à minha espera. Foram os melhores dias que tive desde que cheguei à França. Descobri que o meu pai era alguém que não demonstrava os seus sentimentos. Mas era diferente da minha mãe. O meu pai era assim. Não chateava, não fazia perguntas, não intrometia na minha vida. Só tínhamos um acordo. Eu arrumava a casa e cozinhava para ele. Desde que me mudei para a casa dele, ainda me toquei com todos os dias. Mas a fora. Para compensar a minha família, que já não me convidava para nada, comecei a fazer jantares lá em casa. Foi num desses jantares que eu não sei que eu voltar para Portugal. Ninguém acreditou em mim. Ninguém. Mentira! Estás a falar sério? Sim. Show. E quando é que vamos? A minha vida profissional era boa. Mas existia um buraco enorme que nada deixava. É muito difícil estar longe, quando querem longe, precisa estar muito longe. Nem sempre é um amigo. Em alguns momentos, não passa bem em mim. E nos revela o que os outros são. E, acima de tudo, quem nós somos. Eu era um miúdo que não parava quieto. Ao fim de semana, só comia de manhã. Saía de casa sem destino com os meus amigos. E nem para o almoço voltava. Passávamos a tarde a jogar futebol, ao Berlim, em campos de terra batida. Íamos roubar mangas na árvore do vizinho. E comíamos. Sentados à sombra fresca. A brincadeira que eu mais adorava era rodar o pneu de carro com um pau a servir de volante. Para a roda desviar o chão. Colocávamos ao cartão. Mas éramos pequenos. Mas a nossa criatividade era absoluta. Não tinha limites. Havia a sensação de poder tudo. Eu adorava filmes americanos, filmes indianos, novelas brasileiras. Tudo que pudesse consumir do exterior. O mundo em que vivia não tinha nada a ver com o meu. Quando a luz elétrica surgia em casa, eles nunca festejavam como nós festejávamos. Nunca se cansavam de tirar água do poço debaixo do calor desgraçado. Tinham casas lindas. Havia neles uma alegria
um brilho. Nunca vi esse brilho nos olhos dos meus filhos, nem dos meus pais, nem nos meus. Por volta das 7 da tarde, a luz elétrica voltava e podíamos ver televisão até meia-noite. Depois da televisão, começava a dar sorrisos. Não se via mais nada. Só voltava no dia seguinte. Os meus pais eram um casal sem ser um casal. Não viviam na mesma casa. Aprendi que tinha um pai que morava longe. Fazia visitas em certos períodos. Cresci a conviver com a ausência dele. Meu pai manjava. E de acordo com a minha manjaca, é porque várias mulheres e família. Quando ele estava em casa e dizia que tinha ido embora, eu chorava. Chorava muito. E pedia para ir com ele. Eu sabia que só voltaria a vê-lo anos depois. Era sempre assim. Momentos curtos, anos de ausência. Momentos curtos, anos de ausência. Momentos curtos. Tinha muita curiosidade em saber do sítio onde ele morava, das pessoas com quem convivia. Meu pai era uma fotografia em cima da mesa. De tempo em tempos, até vender essa fotografia. Agora a coleção de batata, isso eu não conhecia. Os meus pais decidiram viajar para a Gâmbia, para ter uma educação melhor. Gâmbia é um país que foi colonizado pelos ingleses. Os meus pais devem ter achado que eu voltaria de lá transformado num gentleman. Viciado no chá descido. Quem me levou foi meu irmão, quer dizer, meu primo. Ele era um dos filhos do irmão do meu pai, que morreu. O meu pai perdoou a ele e todos os outros filhos dele. Não tenho mais recordações desse período em Gâmbia, quando descobri uma nova língua, uma nova cultura. Estava habituado a meu leite de um cacau e não conseguia perceber porque que todas as manhãs me davam chá com pão acompanhado. Mas consegui aprender o mundo de vida deles. E quando voltei, tive de aprender a viver como via antes, porque tudo me parecia tão estranho. Nem do crioulo me lembrava. O engraçado foi que, reaprendendo o crioulo, esqueci tudo que me ensinaram em Gâmbia. Achava que sigo, nunca mais viveu. Quem anunciou lá em casa que a guerra já tinha começado fui eu. Quando liguei a televisão, deu as notícias que tinha acontecido ontem tarde. A guerra foi confirmada horas depois. Meu pai estava conosco, numa das suas visitas de médico. Ficávamos à espera da guerra terminar. Mas isso não aconteceu. Nós vivíamos no centro, perto, apenas o essencial. Um saco de arroz, algumas roupas e documentos. Havia tantas famílias a levar o que cabia em sacos, baldes e mochilas. A casa, os móveis, uma vida inteira de esforço e não ficar para trás. Não tenho memória de tudo que vivemos durante a caminhada, mas dos rostos, do olhar assustado, isso não tenho como esquecer. Era o mesmo susto que via nos olhos dos meus pais. Parámos a primeira vez para improvisar o almoço. Cada família tentava ajudar como podia. Estávamos ali para o mesmo. Jantámos na casa de uma família que recebeu um número significativo de refugiados. Ali permanecemos até às 4 da madrugada. Os carros que passavam por nós estavam sempre cheios.
Não tinha nem como ir boleto, mesmo pagando. Quando chegámos a Mansoa, a minha sandália estava gasta. Em Mansoa não havia agitação, nem sentíamos a guerra. Vivia-se da agricultura e da criação de animais. Aprendi a plantar e, chegada a época, a colher. Era uma vida dura, sim, mas tinha uma vantagem. Não se vivia em função do dinheiro e nem das traficagens. O tempo que passei no interior serviu para mostrar que existiam famílias estruturadas, com pai, mãe, periquito, papagaio, até um cão, chamado Fuga. Vi famílias que não tinham consciência da vida. Os pais moravam juntos. Havia uma relação familiar mais verdadeira. Gostava de ver o meu pai sentado à mesa, com a minha mãe ao lado. Fiquei a conhecer melhor o meu pai e, consequentemente, a mim mesmo, porque aquelas visitas, que duravam menos de 2 meses, não chegavam para saber quem ele era e naquilo que me parecia com ele. Os meus pais não estiveram presentes durante o meu crescimento. É difícil de admitir, mas é a realidade. E dela não posso fugir. O homem que sou veio de uma construção de tudo que vivi. A maior parte do tempo, sozinho, dentro da minha bolha. A última vez que vi a minha mãe foi em Gâmbia. Ela ficou 2 dias comigo antes de eu viajar para Portugal. Eu tinha 14 anos. Meu pai comprou uma casa no Val da Moreira. Fomos para lá viver. Eu e a minha irmã mais nova, Alicia. Ela apenas nos levou para tratar dos documentos e partiu logo para o Algarve. Meu pai só vinha ao Val para pagar as contas e fazer as contas. Foi uma aprendizagem longa, exaustiva. Éramos 2 crianças a viver sozinhas. Não sabíamos falar português, não limpávamos nada, não cuidávamos de nada. Quando meu pai anunciava que ia chegar, corríamos para deixar a casa num brinco. Na escola, os professores e auxiliares sabiam que morávamos sozinhos e deixavam-nos levar comida para casa. Ter sido criado por um pai ou mãe presente teria feito muita diferença. Talvez também não seria um adolescente revoltado, com espinha no rosto. Tudo o que sei, tanto de bom como de mal, aprendi sozinho. Fui livre para encontrar um caminho sem o carinho do meu pai, que achava o afeto uma paneleirice. E o abraço, coisa do homem mulher. Me afastei da minha mãe, porque sabia que não tinha nada para lhe dar. Não tinha emprego, uma estabilidade financeira e não podia ajudá-la como queria. O meu plano era alcançar tudo isso, para então sim retomar o contato na minha cabeça, só fazer sentido voltar a falar com ela quando pudesse dar-lhe uma casa ou trazê-la para Portugal. E se tivesse acontecido de outra maneira? Essa pergunta apenas serve para nos massacrar. Se eu soubesse que a minha vida daria tantas voltas, teria aproveitado mais o tempo com a minha mãe e teria feito mais descobertas sobre ela. Sinto que desperdicei cada segundo. Perdi a oportunidade de saber as histórias todas da infância dela, os sentimentos dela e como via a vida. A minha mãe carregava uma doçura no olhar e no sorriso. Ela não gostava muito de cozinhar,
Portanto, cozinhava de manhã, cobria a panela e ao jantar a comida ainda estava quentinha. Vem-me à cabeça a imagem dela, sentada na varanda, a tecer a renda para cobrir a televisão e a mesa de jantar. Estou agora a vê-la, sentada no lado, a ver o exterminador implacável. Para ela, foi como se um familiar tivesse morrido. Na cena, em que o cérebro se afunda diante da criança que protegia. Hasta la vista, baby. Quando a minha mãe morreu, senti muito remorso de não ter voltado à Guiné-Bissau para estar com ela e não ter atendido as suas chamadas quando me ligavam. Poderia ter feito tanto por ela e por mim. Meu pai esteve 12 anos sem poder trabalhar. Foi atropelado quando saía do trabalho. Foi a minha vez de procurar trabalho. Arranjei um emprego como jardineiro, mas ficava tão cansado ao fim de semana que só dormia até segunda-feira. Com as testemunhas de Jeová, encontrei o significado que tanto procurava para atender as minhas aflições. Comecei a frequentar reuniões, a ler a Bíblia e decorar versículos. Decidi dedicar-me à igreja, passar a palavra. Forcei a minha mente a aprender mais e mais. Reprimi todos os desejos carnais que a igreja repreendia. Criei uma versão de mim mesmo e nem a conhecia. O caminho que estava a seguir era completamente diferente do caminho dos meus amigos. Comecei a conviver com a dúvida. Havia coisas que não conseguia entender. Entretanto, fiquei desempregado. Tive um colapso. Um esgotamento mental. Peguei no cartão de crédito e saí de casa, disposto a mudar de país. Entrei no autocarro e fui para a Espanha. Talvez assim pudesse alterar o vazio e a sombra que estavam dentro de mim. Fugia de algo que eu não conhecia. A bolha que entrava à minha volta me consumia. Eu não cabia mais neste mundo.